Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um Devocional de Conexão. Sou o Pastor Joel e para mim é sempre uma alegria compartilhar com você da Palavra de Deus. Hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre os falsos mestres. E esse estudo tem como base as cartas de 2 Pedro e Judas. Então, bem-vindo ao nosso Devocional de Conexão. Aí está o nosso tema de hoje, um alerta ao povo de Deus, tratando dos falsos mestres. E a base do nosso texto de hoje vai ser 2 Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 10. E algo interessante que você vai encontrar nesse texto é a maneira como Pedro trata, muito pastoral, um cuidado de como protegendo a igreja, como cuidando da igreja. E a gente vai entender por que ele tinha essa atitude, que era nada mais que uma resposta, não, como uma resposta ao chamado e ao comissionamento que ele recebeu de Jesus. Então eu tenho um esboço aqui para te ajudar, e nesse esboço a gente vai ver o caráter dos falsos mestres, os desejos dos falsos mestres e a condição espiritual dos falsos mestres. E algo importante, é importante que você preste atenção não só no que falam os falsos mestres, mas também como eles vivem. Essa é a ideia que a gente vai encontrar nesse texto. E claro, como eu dizia, talvez o tom pode parecer um pouco forte, né? Mas ele estava cumprindo um chamado de Deus. Como assim, Joel? Observe esse texto que é super conhecido, o texto de João, capítulo 21, a partir do versículo 15. A partir desse texto, você, claro, em algum momento, se você conhece um pouco do Evangelho, você já ouviu essa conversa ou esse momento entre Jesus e Pedro. Então, diz assim o texto: Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que a esses? Então, questionamento de Jesus a Pedro: você me ama? E a resposta do Pedro vem: sim, Senhor, tu sabes que te amo, né? E claro, creio que você já ouviu esse comentário, que existe um jogo de palavras. Claro que na língua portuguesa vai aparecer a palavra amor, né? Te amo. Mas que no texto original é como: o Senhor sabe que eu gosto do Senhor, né? Jesus pergunta: você me ama? E o Senhor sabe que eu gosto do Senhor. Então, existe uma certa tensão na conversa, né? E Jesus continua e fala algo para ele. Então, cuida dos meus cordeiros. Ou seja, Pedro, ele recebe um comissionamento, ou seja, ele é chamado a uma atividade, que é cuidar do rebanho de Deus, dos cordeiros de Deus. Só que essa conversa vai continuar. E observa o versículo 16. Novamente Jesus disse a Simão, e não se esqueça, e já tinha passado toda a questão da negação de Pedro, ou seja, era um momento muito tenso. E novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? E vem outra vez a mesma pergunta. Esse amor é amor ágape, o amor de Deus, amor sacrificial. E respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. A resposta, aqui temos a resposta de Pedro. Qual foi o comissionamento de Jesus a Pedro? Diz Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Então, outra vez, que esse amor teria que ser refletido no pastoreio, no cuidado das ovelhas de Deus. Mas a conversa vai seguir. Versículo 17. Pela terceira vez, ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste, né? Ficou magoado, porque Jesus, ou por ter Jesus lhe perguntado pela terceira vez: você me ama? Ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Então, pela terceira vez, nessa resposta de Pedro, que disse Jesus? Mais uma vez: cuide das minhas
ovelhas. Pensando no texto de hoje, Pedro está escrevendo para uma igreja. E essa igreja ela estava a ponto de sofrer com uma falsa doutrina, com os falsos mestres, um falso ensino. E ele tem essa preocupação de cuidar. E se você observar, como eu dizia, na língua grega, a gente tem outras palavras. Por exemplo, quando Jesus falou de amor, não é só o amor, por exemplo, emoção, como a gente está acostumado. Aqui havia uma ideia mais profunda, havia a ideia de cuidar. Deixa eu mudar aqui a cor para te ajudar. Aqui a ideia é cuidar. E esse cuidar passava por acalentar, aquecer. Essa é a ideia, ou seja, o amor pastoral, ele teria que ser manifestado no cuidado. O amor pastoral teria que ser manifestado na proteção, no pastoreio das ovelhas. E amados, verdadeiramente, é isso que uma pessoa espera, que os discípulos, e principalmente que os pastores, né, aqueles que se dizem pastores, eles deveriam cuidar das ovelhas, né? Então, qual é o nosso chamado como pastores? Qual é o chamado pastoral? É o cuidado, é a proteção, é alimentar, é proteger. E a palavra que ele utiliza aí para cuide das minhas ovelhas, alimente minhas ovelhas, né? Não só a palavra de cuidar, de estar atento, mas de dar bom alimento para as ovelhas também. Então, por exemplo, aqui só para você entender. Por exemplo, no grego, quando a gente utiliza, por exemplo, aqui, cuidar, pode ser alentar, pode ser cuidar, pode ser procurar notar, pode ser ver, mas especificamente a palavra que Jesus usou no final é alimentar, nutrir. Ou seja, esse cuidado passa pelo suprir, pelo cuidar, pelo alimentar, pelo nutrir. Ou seja, uma das funções, ou talvez a função mais importante pastoral, é dar bom alimento às ovelhas, que não são ovelhas nossas, as ovelhas pertencem a Cristo. As ovelhas são do Supremo Pastor, que é Cristo Jesus, né? Nós só estamos cuidando do rebanho de Deus. Então, Pedro, você vai ver que nesse texto, nessa parte final do capítulo 2, as palavras que ele vai utilizar, elas vão chamar a atenção por três coisas. Elas vão mostrar que esses líderes que estavam, de alguma forma, sendo um perigo para a igreja, ou que seriam um perigo para a igreja, esses falsos mestres, eles tinham três coisas que eram um problema. Ou eles tinham dificuldade de lidar com três coisas, que era dinheiro ou riqueza, poder e sexo. E se você olhar, infelizmente e tristemente, essa tem sido área de dificuldade de muitos líderes, de falsos mestres, falsos pastores, falsos profetas, apóstolos. Essas áreas têm sido dificuldade, poder, dinheiro e sexo. Observe, começando falando do caráter. Como era o caráter desses falsos maestros, ou desses falsos mestres, né? E creio que isso tem a ver com os nossos dias também, porque na verdade não mudou, o comportamento é o mesmo. Observe comigo, como ele começa a falar aqui no versículo 10, ele vai falar, por exemplo, da arrogância que eles tinham. Ele fala, especialmente, os que seguem os desejos impuros da carne, desprezam a autoridade, aí ele vai descrever como são esses falsos mestres, insolentes e arrogantes, né? São arrogantes. Tais homens não têm medo de difamar os seres celestiais. Aqui ele está falando, claro, dos anjos. Contudo, nem os anjos, embora sendo maiores em força e poder, fazem acusação injuriosas contra aqueles seres na presença de Deus. Ou seja, aqui quando ele fala desses anjos, de que tipo de anjos Pedro está pensando aqui? Ele está pensando dos anjos caídos ou dos demônios. Quando a gente entrar para estudar, por exemplo, a carta de Judas, Judas vai falar, por exemplo, dos anjos que estavam a serviço de Deus e que não ousaram repreender aos demônios.
Que o Senhor te repreenda, é o que ele vai falar lá na carta de Judas. A gente vai estudar isso, se o Senhor nos permitir, nas próximas semanas. Mas observe o caráter deles. Então ele vai falar que eles têm dificuldade. Esses líderes, esses falsos mestres, eles são arrogantes. Por que eles são arrogantes? Porque eles desprezam toda autoridade. Eles são insolentes. Não temem falar em nome ou em contra dos demônios segundo o seu próprio poder. Fazem acusações injuriosas. Então, por exemplo, quando você vê, tristemente, o triste espetáculo, às vezes, de supostos pastores e profetas, missionários, bispos que usam pessoas supostamente possuídas para andar de joelhos e mostrar que eles têm poder, desafiar. Se verdadeiramente esses homens temessem a Deus, eles reconheceriam que o poder está em Deus e vem de Deus. E nós somos só aqueles que estão cuidando do rebanho de Deus. Então, observe que Pedro, ele já abre falando dessa maneira, são arrogantes, né? Eles não têm nenhum tipo de cuidado no que falam, são injuriosos, eles não respeitam nada, se sentem maior até mesmo que os anjos. E no versículo 12, ele vai falar dessa maneira: mas eles difamam o que desconhece. Observe essa palavra. Eles difamam o que desconhece. A gente já vai voltar aqui. E são como criaturas irracionais, guiadas pelo instinto, nascidos para serem capturados e destruídas. Ou seja, como esses animais irracionais, né? Guiados pelo instinto, nascidas para serem capturadas, destruídas, serão corrompidos pela sua própria corrupção. Corrompidos pela sua própria corrupção. Ou seja, é como as pessoas costumam dizer, estão cavando a sua própria tumba. Mas observe aqui, esses falsos mestres, eles não têm nenhuma dificuldade de difamarem. Eles são ignorantes, ou seja, aqui está falando de ignorância. Não conhecem, né? Ou seja, desconhecem, não são conhecedores de nada, são como essas criaturas irracionais, são como animais irracionais e que servem para ser capturados. E o mais interessante é quando ele fala que são corrompidos ou que serão corrompidos, mas serão corrompidos pela sua própria corrupção. Então, uma das características dos falsos mestres, daqueles que distorcem o ensino bíblico, primeiro que eles não conhecem, não sabem do que estão falando. E quando falam e quando atuam com base na corrupção que eles têm, ou que eles vivem. Isso vai ser motivo de destruição para eles. Por isso que ele fala, serão corrompidos pela sua própria corrupção, né? E ele segue, e observe que o tom vai subindo. E vai falar o que vai acontecendo com eles, falando do caráter deles. Eles receberão retribuição pela injustiça que causaram. São injustos. Consideram prazer entregar-se à devassidão em plena luz do dia. São nódoas e manchas. Ou seja, é interessante que aqui Pedro ele praticamente utiliza palavras que são sinônimos, né? Ou seja, nódoas e manchas, regalando-se em seus prazeres, quando participam das festas de vocês. Ou seja, essas pessoas se envolviam no meio da igreja, no meio do povo de Deus, tendo os olhos cheios de adultério. Essa é uma palavra que é importante observar mais adiante. Nunca param de pecar, iludem os instáveis, ou seja, se aproveitam de pessoas que não têm uma estabilidade, que não têm maturidade. E tem o coração exercido na ganância, e a palavra que Pedro utiliza aqui não é pouca coisa, ele diz malditos. Vamos voltar aqui e observar algumas coisas interessantes. Por exemplo, quando ele usa essa palavra, que eles têm os olhos cheios de adultério, mas ele fala que eles têm esses olhos cheios de adultério em que momento? Ele fala que é no momento que eles participam das festas. Que eram essas festas, Joel? Normalmente a igreja tinha um momento que era o momento da ceia.
da ceia do Senhor. Mas eles tinham também o que era conhecido como festa do amor, que era isso, era um momento de compartilhar, de comer juntos. Por isso que Paulo faz um alerta quando ensina sobre a ceia, né, que se você tem fome, você come na sua casa, né? Mas tinham pessoas que iam para essas festas, para esse momento de compartilhar, de comunhão, e já estavam embriagadas, haviam comido demais, que a ponto de não ter para outros comerem, né? E o texto está falando que eles entravam nessas festas, os falsos maestros estavam com o povo de Deus e se infiltravam no meio do povo de Deus. E quando ele usa essa expressão no grego, a ideia aqui é uma ideia de que cada mulher que ele olhava, ou cada mulher que ele via, é como se fosse uma presa para ele. Por isso que ele fala que os olhos deles estão cheios de adultério. E eles caminham com ganância, e por isso são malditos. Eles têm um problema da imoralidade. A gente viu a arrogância, a gente viu a ignorância, mas também a imoralidade. E essa imoralidade vem junto com a cobiça. Observe o versículo 15. Eles abandonaram o caminho reto. E aqui é importante, muito importante. Aqui não está falando de perda de salvação, nada. Okay? A gente vai falar mais sobre isso. Eles abandonaram o caminho reto e se desviaram, seguindo o caminho de Balaão. E a história de Balaão, você sabe, é aquele profeta do Antigo Testamento que foi comprado para amaldiçoar o povo de Deus. Mas cada vez que ele tentava amaldiçoar, Deus abençoava. E quando ele não tinha mais nenhuma estratégia, não sabia mais o que fazer, o que aconteceu? Ele vai e induz o povo, as mulheres, a seduzirem os homens do povo de Deus para fazer eles pecarem. Então é desse Balaão que ele está falando. Você pode depois ver a história lá no Antigo Testamento, no livro de Números, ok? Mas não é o nosso tema central aqui. Mas está falando desse Balaão, ok? Então o texto aqui ele segue e diz assim: que seguiram o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o salário da injustiça. Aqui está, o salário da injustiça é a cobiça, ou seja, é a cobiça que eles tinham por riqueza, por poder. Lembra que eu falei? Dinheiro, poder e sexo. Você vê as três coisas claramente aqui. Aqui falando do dinheiro, da riqueza. Mas em sua transgressão foi repreendido por uma jumenta, um animal mudo que falou com voz humana e refreou a insensatez do profeta. Ou seja, como se diz, a burra, né? Ou a jumenta era mais sábia que o profeta. Agora, se você observar, quando Pedro fala dos líderes, desses líderes, falsos mestres, ele fala que eles são irracionais, ou seja, são pior que a burra de Balaão. Né? Mais ou menos essa é a comparação. Se você ler o texto dentro do contexto de comparação, é mais ou menos o que ele está falando. Está falando, eles são tão baixos que eles são piores do que uma mula, piores que uma jumenta, né? São piores que animais irracionais. Então, é mais ou menos isso que ele está falando. E aí ele vem para o segundo ponto do nosso texto, que ele vai falar dos desejos que tem eles. Observe, esses homens são fonte sem água. Para que serve uma fonte sem água? Para nada. Névoas impelidas pela tempestade. Não vai trazer a chuva que o agricultor, por exemplo, necessita. A escuridão das trevas lhe está reservada. Essa é a consequência. Pois eles, com palavras de vaidosa arrogância, outra vez aqui a gente vê o caráter deles, arrogância, e provocando que? Desejos libertinos. Então qual é o desejo desses homens? Desejos libertinos, da carne. Seduzem os que estão quase conseguindo fugir daqueles que vivem no erro. Então, normalmente ele está falando dos novos convertidos. Os novos convertidos são como uma presa fácil dos falsos mestres. Por quê? Porque eles vêm com um evangelho que talvez não necessita falar de perdão, um evangelho que não necessita confessar pecados, um evangelho light.
E eu creio que hoje, esses tempos de internet que a gente está vivendo, tem muito evangelho light, evangelho sem cruz, evangelho sem compromisso, né? E o evangelho para você ouvir o que você quer. Então, eles seduzem as pessoas. E o texto é muito claro. E observe que no versículo 19, falam qual é a mensagem que eles têm. Prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. Então, o que acontece? Pedro está dizendo assim, olha, eles querem prometer para vocês liberdade, mas na verdade eles são escravos. E são escravos do quê? São escravos da corrupção. Eles são dominados pela libertinagem, são dominados pela corrupção, são dominados pelo desejo de poder, são dominados pela cobiça, dominados pelo dinheiro, dominados pelo sexo. E eles propõem uma liberdade. Mas, na verdade, o que eles propõem, no fim das contas, é libertinagem. Ou seja, é viver a sua maneira, né? Aquela velha história, você vem e continua do jeito que você está. Só que essa condição espiritual desses líderes é revelada nesse texto também. Se você observar bem, olha o versículo 20, como que ele vai falar, como vivem esses homens. E se tendo escapado, e é muito forte, do 20 ao 22 eu vou ler de uma vez só para a gente não perder nada aqui. Se tendo escapado das contaminações do mundo por meio do conhecimento, eu já vou explicar para vocês o que é esse conhecimento, okay? Do conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontram-se novamente nelas, enredados por elas, dominados, estão em pior estado do que no princípio. Teria sido melhor que não tivessem conhecido o caminho da justiça. E vou te explicar outra vez que é conhecer esse caminho da justiça. Do que depois de terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. Confirma-se neles que é verdadeiro o provérbio, o cão volta ao seu vômito. E é forte essa expressão. E ainda, a porca lavada volta a revolver-se na lama. São 3 versículos muito fortes, né? Mas aqui abre uma discussão que tem uma aparência de que, tá vendo, alguém pode começar e perder a sua salvação. Algumas coisas que você precisa lembrar. Desde o começo da carta, ele está escrevendo aos cristãos, ok? Desde o começo da carta, ele está alertando aos salvos. Já falou da salvação, da segurança da salvação, tudo que nós necessitamos. Ele está falando dos falsos mestres que estavam no meio do povo de Deus, que podiam se infiltrar no meio do povo de Deus. Agora, deixa eu te chamar a atenção para algumas coisas aqui. Quando ele fala, por exemplo, escapando das contaminações do mundo, por meio do conhecimento. Essa gente tinha conhecimento, mas aqui não está falando que essa gente teve a transformação, que nasceram de novo. Eles conheciam, sabiam, tinham conhecimento do Senhor Jesus. Que mais que ele fala? Fala que eles encontram-se novamente, ou seja, conheceram a verdade, mas encontram-se novamente enredados em quê? Nos domínios do quê? Das coisas do mundo, né? E o estado deles é pior. Se você nasceu de novo, e se você é a habitação do Espírito Santo de Deus, verdadeiramente você vai crescendo em graça, conhecimento do Senhor. Outra coisa, observe que de novo, tendo conhecido o caminho, não significa que estavam no caminho, conhecido o caminho da justiça. E depois de terem conhecido, voltarem as costas, ou seja, aqueles que nasceram de novo, aqueles que são habitação do Espírito Santo de Deus, não vão voltar. Por quê? Porque a natureza deles foi mudada. E como eu sei que ele não está falando de crente simples? Porque ele fala da natureza do cão e a natureza da porca. Você pode lavar a porca, você pode limpar, você pode colocar perfume, mas a tendência é voltar para a lama, porque é porca, não mudou a natureza. Então, essas pessoas que Pedro está falando aqui, esses líderes, esses mestres que ele está falando, não eram cristãos convertidos, eram pessoas que estavam no meio da igreja, participando da vida da igreja, conheciam a verdade, conheciam o caminho da verdade,
mas eram lobos em pele, ou eram lobos com aparência de cordeiro, né? Ou pior, eram lobos com aparência de pastores, porque essa gente ensinava, essa gente estava ensinando para as pessoas. Então você percebe que essa é uma realidade que pode estar nas nossas igrejas, e a gente precisa estar muito atento a isso. Em que sentido? Ser os policiais da igreja? Não. Mas conferir, não é só porque alguém fala bonito, mas é como vive. Não é só porque fala bonito, mas é como vive. E eu queria terminar pensando algo com você. Talvez você pense, Joel, mas é muito forte, né? Sim, é forte, porque o que Pedro nos ensina é que a natureza desses homens não foi mudada, não foi transformada, não tiveram a mente renovada. Ou seja, eles tinham a mesma natureza pecaminosa, que Pedro comparou com a natureza de um cão ou de uma porca. Talvez você diga, que forte, muito forte. Talvez seja forte, mas é a verdade. Olha esse mártir reformador da igreja. A gente está falando de um John Hus, que viveu de 1372 a 1415. E olha o que dizia ele quando estava a ponto de ser queimado na fogueira. Eu prefiro sofrer a penalidade de uma morte terrível, em vez de afirmar qualquer coisa fora da fé, nem transgredir os mandamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele termina com essa frase: eu prefiro machucar com a verdade que matar com a mentira. Talvez esse é o tipo de mestres, de pastores que necessitamos nos nossos dias. Que fale a verdade para o povo de Deus. Esse é o propósito. Que a palavra de Deus seja um alerta ao povo de Deus, para que o povo de Deus não seja enganado. Até aqui nosso estudo. Se o Senhor nos permite, na próxima semana vamos começar o capítulo 3 de 2 Pedro. Deus te abençoe e até a próxima. Um abraço.